Bom dia a todos, bom dia meu amigo, meu amigo e irmão cristão adventista do norte de Minas. Você que está nos acompanhando neste canal, nesta manhã, eu tenho certeza que hoje vamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. Estamos a 7 dias do nosso evangelismo da primavera e eu tenho certeza que a sua igreja já está aí programando tudo, programando a recepção, programando os presentes, envolvidos todos na missão, preparando aí para poder receber as pessoas que serão, de certa forma, vão renascer de novo no tanque batismal e também no reino de Deus como missionários do Senhor. Hoje nós teremos alguém muito especial no nosso momento de oração. O pastor Marco Bueno, ele vai elevar os nossos pensamentos a uma atmosfera espiritual. E neste momento eu quero convidá-lo para que o Senhor o use poderosamente, preparando o nosso coração para a mensagem desta manhã. E eu te espero, meu irmão, amanhã no mesmo lugar, no mesmo canal e no mesmo horário. Não falte, porque Deus tem uma mensagem muito especial a todos nós, todos os dias. Deus continue nos abençoando. Pastor Marco Bueno, é com você. Um dos textos mais impactantes no Evangelho de São Mateus está no capítulo 28, a partir do verso 16, os últimos versos do livro. E nós temos o seguinte, olha: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa foi uma orientação dada direta de Cristo, por parte de Deus, à sua igreja nessa terra. Vão e façam discípulos. Divulguem o plano da redenção. Ajudem as pessoas a aceitarem, a conhecerem esse plano e depois levem essas pessoas ao batismo. Dentro do calendário eclesiástico, estamos chegando no momento mais nobre para que isso seja feito. O mês de setembro, batismo da primavera. Nós estamos na contagem regressiva para que várias semanas aconteçam de uma maneira simultânea em todas as igrejas e grupos aqui da nossa Missão Mineira Norte. Certamente, para que esse trabalho dê certo, nós precisamos de uma força-tarefa. Alguns vão cuidar da recepção, outros vão cuidar da ornamentação, alguns vão organizar um lanche, mas hoje em especial eu gostaria de pedir que você pudesse se juntar a mim, intercedendo por aqueles que estarão trazendo a palavra. São os porta-vozes de Deus. Estaremos recebendo aqui na nossa missão todo o time de departamentais e administradores da nossa União Sudeste Brasileira. E também estaremos juntando forças, nós aqui da Missão Mineira Norte, com os pastores distritais. E eu tenho certeza que uma quantidade enorme de oradores voluntários estarão fazendo também esse mesmo trabalho nas muitas igrejas que nós temos no campo.
É hora de orar por esse povo, pedir que Deus dê a eles sabedoria, que eles saibam o que falar, quando, como, que eles possam trazer a mensagem que brota do coração de Deus àqueles que tanto precisam ouvir aqui nessa terra. Temos orado em cada momento por um motivo especial. E hoje eu gostaria que você pudesse juntar comigo agora e vamos interceder por esse povo que tem essa responsabilidade, por esses pastores, esses irmãos que têm essa responsabilidade tão grande. Feche seus olhos, vamos conversar com Deus? Senhor, como igreja, nós queremos cumprir aquilo que o Senhor pediu lá em Mateus. Queremos, Senhor, trazer a mensagem àqueles que precisam ouvir. Somos pecadores, limitados, e estamos aqui pedindo que o Senhor possa agir em parceria conosco. De uma maneira especial, Senhor, esteja com todos os pastores, todos os oradores, todos os irmãos envolvidos na pregação dessa palavra. Que essa semana, Senhor, possa te trazer alegria, que possa nos ajudar a ter a certeza que estamos cumprindo aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Perdoa-nos as nossas limitações e nos ajude a sermos relevantes na vida daqueles que precisam te conhecer. Te oferecemos, Senhor, essa prece, não porque merecemos, mas em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. O rei Saul estava aprendendo a ser um governador. Ele não sabia direito o que fazer, como fazer, ele era inseguro, medroso, e foi exatamente por isso que Deus pediu que seu grande profeta Samuel pudesse estar acompanhando de perto os primeiros passos desse rei, o primeiro rei de Israel. Como uma das primeiras tarefas, Samuel se dirige ao rei Saul com uma orientação direta de Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 2, nós temos o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que eles fizeram a Israel, atacando-os quando saíram do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não poupem nem homens, nem mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Num primeiro momento, nós olhamos a orientação transmitida por Samuel um tanto dura. Só que nós precisamos entender que toda moeda tem dois lados. Na verdade, Deus já estava cansado dos amalequitas. Deus já havia dado oportunidade desses seus filhos se arrependerem. Mas ao invés de ouvirem o testemunho de Israel, eles continuavam a adorar deuses pagãos, totalmente estranhos àquilo que Deus pediu que fosse feito. Eles adoravam, por exemplo, Moloque, o deus que pediu sacrifício de crianças. Adoravam deuses que cultuavam ou pediam o culto através de orgias. Eles haviam chegado num nível tão baixo, que o Deus de amor agora precisava ser também Deus de justiça. Estava na hora de Saul e seu exército, sob a orientação divina, tendo como porta-voz Samuel, agora fazerem justiça. Bom, Saul fez mais ou menos o que Deus pediu. Veja o que nós temos ainda no capítulo 15, no verso 8. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. A ordem de Deus tinha sido clara: eliminem tudo. Diante dessa obediência parcial do rei Saul, Deus procurou a Samuel e falou: olha, Samuel, as coisas estão complicadas, amigo.
Eu acho que nós estamos começando esse reinado com o pé esquerdo. Eu estou me arrependendo de ter Saul como rei de Israel do meu povo. Deus orientou Samuel que fosse conversar com Saul. E ele foi. E quando ele chegou aonde deveria estar o rei e o exército, ele não os encontrou ali. Veja o que nós temos no verso 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhes disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Você percebe o que o rei fez aqui? Parece que não levou muito tempo para que ele começasse a achar que a sua opinião, a sua forma de trabalhar, a sua forma de governar era melhor que a forma de Deus. Ele chegou a um ponto de criar aqui um monumento, eu não sei se foi uma estátua, não sei se foi um memorial, mas de qualquer forma era algo que prestava reverência a ele e não ao Deus de Israel. Samuel saiu dali desanimado em direção a Gilgal. E quando chegou lá, foi duro com o rei de Israel. Você fez aquilo que deveria ter sido feito? Você obedeceu da forma que deveria ter sido feitas as coisas como Deus disse que deveria ser feito? Saul agora começa a gaguejar, a justificar. Veja o que nós temos no verso 20. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, bois e despojo, e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de que sacrificassem ao Senhor, seu Deus, aqui em Gilgal. Você percebe que ele procura justificar o seu erro. Depois de ser confrontado mais uma vez, quando parece que Saul definitivamente havia entendido o seu tropeço, no verso 24 nós temos o seguinte: pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me desse. Tive medo dos soldados e os atendi. Novamente uma justificativa. Olha, eu tive medo dos soldados, porque os soldados pediram que eu ficasse com os animais, eu tive medo, fui pressionado. Justificativa. O rei era tão cheio de si que ele tinha dificuldades de entender que havia errado. E o que o Deus de Israel havia sido confrontado com as suas ordens. E ele voltava a dizer: olha, eu estou tentando fazer o melhor para Deus, eu estou louvando a Deus, eu estou adorando a Deus. Foi nesse momento que o profeta Samuel menciona um dos textos mais imortais de todo o seu ministério. Verso 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outras palavras, você tem que ser um cristão autêntico. Não basta apenas dizer que é um servo de Deus, você definitivamente precisa caminhar com Deus. Seguir o que Deus pede que seja feito, seguir na direção que Deus aponta, é o que Ele espera de cada um dos seus filhos. Saul usou todas justificativas possíveis para tentar dizer que aquilo que havia feito não era tão ruim assim. Deus tem a sua palavra como um termômetro que nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. E de vez em quando nós tentamos justificar os nossos erros, as nossas falhas, com boas ações, com a presença na igreja,
Mas Deus quer muito mais do que adoração, Deus quer fidelidade e obediência. Alguns olham para a atitude do rei Saul e dizem, não, mas ele se arrependeu. Não, existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento é uma profunda tristeza por um pecado cometido. Remorso é medo das consequências. O medo do rei se tornou tão grande, que a partir desse momento ele não teve mais paz. Porque ele sabia que Deus levantaria um outro rei que fizesse aquilo que ele não fez e que fosse fiel como ele não foi. Como você tem visto os seus escorregões? Como nós temos agido diante das nossas quedas? Bem, a história do rei nos ajuda a entender que o melhor caminho é nos colocar em pé, reconhecer o erro que cometemos, pedir perdão e contar com a graça de Cristo. Se o rei tivesse se esvaziado do eu, do orgulho e da vaidade, e tivesse se submetido à orientação do profeta Samuel, certamente o seu futuro seria diferente. Mas o que aconteceu é que não existia espaço para Deus dentro do coração do primeiro rei de Israel. Queridos, o que Deus pede é que sejamos fiel à sua palavra. Às vezes vamos conseguir fazer isso e na maioria das vezes não. Porque nós somos contaminados com pecados, com erros, nós temos uma natureza de pecados. A grande questão não é se vamos ou não pecar, mas qual vai ser a nossa reação diante do pecado. Que Deus possa nos trazer luz, que Deus possa nos trazer força, coragem para seguir os caminhos do Senhor e se em algum momento escorregarmos e cairmos, que possamos reconhecer o que somos e principalmente quem é Deus. Eu quero que você feche os seus olhos, se for possível, e nós vamos conversar com o Senhor. Senhor, Deus, Pai querido, queremos te agradecer muito, porque pudemos ver através da experiência do rei Saul que realmente nós somos falhos, cometemos erros, pecados. Senhor, por favor, não desiste de nós. Nos dê a oportunidade de recomeçarmos e principalmente de reconhecermos que somos limitados mesmo e precisamos desesperadamente da Tua graça. Nos tome em Tuas mãos. Nos perdoe quantas vezes for necessário, Senhor. Nos dê a oportunidade de recomeçar. Te oferecemos essa prece no começo desse novo dia. Em nome de Jesus. Amém.